Nós vamos procurar cumprir um desafio significativo, que é, em menos de uma hora, falar sobre o Apocalipse todo. Peço aos irmãos que tenham a compreensão de que é um desafio muito grande e que não podemos, por causa disso, entrar em grandes particularidades. Nós entendemos que isso era próprio para a sala de aula, para a classe, em que era possível debater o pormenor do significado de um versículo. Aqui nós vamos tentar dar aos irmãos uma visão panorâmica, entrando apenas em um ou outro ponto que nos foi pedido a partir das dificuldades que foram apresentadas em sala de aula. O Apocalipse é, em grande medida, um livro único da Bíblia, porque a sua literatura é uma literatura própria. A literatura que é utilizada neste livro é classificada, segundo a própria referência, o título do livro, como literatura apocalíptica. E este não é o único livro que tem esta literatura. Evidentemente que se há uma literatura apocalíptica é porque há vários livros escritos com o mesmo estilo. É uma literatura que surge um século e meio antes de Cristo e que dura até mais ou menos 2 séculos já dentro da era cristã. Portanto, um período de 300 a 400 anos em que há escritos que são próximos deste que nós temos aqui, com algumas coisas em comum. Chamar a atenção dos irmãos brevemente para as características, podemos dizer, mais marcantes da literatura apocalíptica, que são estas. O Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E, portanto, todos os livros com literatura apocalíptica têm a ideia de que estão a revelar uma coisa escondida. A ideia é exatamente esta, é levantar o véu, não é? Abrir a cortina, abrir a porta, digamos, da caixa, da arca, e perceber o que é que está lá dentro. Alguma coisa que estava escondida, alguma coisa que não se sabia, alguma coisa que era secreta e de repente é mostrada, é contada. Portanto, esta é uma característica da literatura apocalíptica, sendo que nunca é contado de forma tão direta e assim dito, vai ser assim, mas exatamente porque se trata de um segredo e de uma coisa que desperta muito interesse, toda a literatura apocalíptica é simbólica. E aqui, irmãos, está o grande X da questão. Estamos a falar de símbolos e vamos falar de símbolos. E símbolos têm significados que nem sempre nós conseguimos captar a 100%. Então é bom que os irmãos entendam que no Apocalipse as figuras, as cores, os números, os tempos, tudo isto tem um simbolismo e está envolvido em simbolismo. E é provável que a maior parte destas coisas não sejam tão literais como nós as lemos, mas elas estejam a representar alguma coisa. Até porque o Apocalipse é rico em figuras que são totalmente fora do normal para aquilo que nós costumamos ver, não é? Basta pensar nos 4 seres viventes que estão na presença do Senhor e que são seres totalmente fabulosos, fantásticos. Nós não temos nenhum ser dentro da criação que nós conhecemos que seja próximo disto. Também, uma característica própria do Apocalipse é o seu pessimismo. É uma literatura que não está à espera de dias melhores. Pelo contrário, a literatura apocalíptica sempre nos diz: está mal? Isso é o que vocês pensam, vai ficar muito pior. E esta é uma característica, e o próprio livro também nos diz, e vai nos mostrando que as coisas vão piorar, mas característica fundamental também é que o triunfo final será do Senhor. E os apocalipses, em geral, têm como objetivo isto. Se os livros da Bíblia já têm todos uma capacidade de interpretação diversificada, o Apocalipse, irmãos, é um campo de batalha. Há muitas possibilidades de interpretação. Vamos pensar apenas em 4, talvez das mais conhecidas, formas de interpretar. Há uma escola chamada preterista que interpreta o Apocalipse como já tendo acontecido. Eles trabalham essencialmente as coisas que acontecem à volta do período dos antíocos, não é? Dos seleucidas, a partir da Síria. Alguns irmãos têm bíblias de estudo em que viram muitas notas sobre esta época e disseram: mas porquê é que está a referir isto? Porque esta classe de interpretação diz: olha, o que está escrito aqui já aconteceu. Aconteceu naquele período, aconteceu na época dos romanos, na destruição de Jerusalém, e foi por aí que isto aconteceu. Não temos que andar aqui a tentar adivinhar. Há uma outra escola muito forte, que é a escola historicista, que entende o Apocalipse como algo contínuo. Não há apenas um momento em que isto acontece, mas vai acontecendo ao longo da história. Por exemplo, para a interpretação historicista, Anticristo não é um personagem, são muitos ao longo da história. Foram aparecendo
com características próximas à do Anticristo, e ainda irão aparecer outros. Mas não estamos apenas a ver algo que, ao ler, vai acontecer, mas que está a acontecer. Algumas coisas que já sucederam, outras estão a acontecer agora e nem estamos a perceber a 100%. Há, claro, uma grande escola que é futurista, que é aquela que acredita que o Apocalipse conta essencialmente aquele período que é chamado de grande tribulação, e que praticamente tudo o que está aqui diz respeito a algo que ainda vai suceder, que talvez a igreja nem veja. E aqui tínhamos que entrar nas escolas que defendem quando é que vai ser o arrebatamento da igreja. Antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no fim da grande tribulação. Irmãos, há escolas para tudo. E há defesas e há interpretações para várias coisas. E há uma escola chamada espiritualista, que nem uma coisa nem outra. Eles dizem, isto vocês passam a vida a cansar a vossa cabeça. O que este texto essencialmente está a nos mostrar é a luta entre o bem e o mal. É uma interpretação muito dualista. Há o bem e há o mal, e o bem vai vencer no fim, e isto é tudo simbólico, não vale a pena tentarem interpretar em termos de história, porque não vale a pena. Portanto, há todas estas possibilidades interpretativas, depende do autor que o irmão for buscar. Bem, nós sabemos que o Apocalipse foi escrito por João. Estamos a falar de João, o discípulo amado. Nesta altura ele devia ser o único discípulo de Jesus ainda vivo, por volta do ano 90, o que faz-nos entender que quando João torna-se discípulo de Jesus, ele devia ser muito jovem, muito novo. Há quem defenda que João ainda seria, naquilo que é na nossa linguagem de hoje, um adolescente no início da juventude, ali para os 17, 18 anos. Foi nesta fase que ele foi discípulo de Jesus. Ele vive bastante, ainda está vivo nesta altura. É uma época difícil, é uma época de grande perseguição da igreja. João está exilado na ilha de Patmos, no Mediterrâneo, e ele, que tinha servido ao Senhor até ali e tinha sido um dos líderes da igreja de Éfeso, uma das grandes igrejas da Ásia, está agora ali preso e não pode sair desta ilha. É um período de enorme perseguição. É uma das épocas clássicas. Domiciano foi considerado por muitos uma espécie de segundo Nero, um Nero redivivo, e é uma das interpretações possíveis em certa altura do texto que nós encontramos, porque existe este personagem foi muito mau, perseguiu a igreja de forma cruel, prendeu os crentes, matou os crentes, lançou os crentes nas arenas para que fossem comidos vivos por animais selvagens enquanto o povo assistia. Portanto, é uma época de grande perseguição, e nós nunca podemos perder de vista, irmãos, qual é o objetivo central do livro. Porque nós às vezes interpretamos os textos, e temos que fazê-lo para nós hoje, mas às vezes parece que esquecemos que o livro foi escrito numa época, e essencialmente, em primeiro lugar, foi para quem recebeu o livro. Ele não foi escrito a pensar em nós no século XXI, mas a quem estava naquele tempo a passar por aquela dificuldade. Então, irmãos, tentando não ser simplista demais, mas eu diria que o objetivo central deste livro é consolar a igreja perseguida, transmitindo a ela a certeza absoluta da soberania divina, que tem o controle da história e que vai levar tudo ao fim desejado por Deus, com o triunfo do Senhor e do seu povo. Esta é a mensagem central do Apocalipse. Deus reina, Ele está no controle, e apesar de todas as dificuldades, a igreja devia ter o consolo de saber que no fim ela seria vitoriosa junto com o seu Senhor. Vamos então procurar ver se nós conseguimos passar pelo Apocalipse. Capítulo 1. O capítulo 1 tem uma visão do Senhor Jesus Cristo glorificado. Os irmãos estudaram o capítulo 1, viram os pormenores dos vários simbolismos que estão ali. Não vou entrar em pormenores, como eu já disse, não dá tempo. Mas o capítulo 1 essencialmente tem isto, tem uma visão de Jesus. Não é o Jesus crucificado, não é mais o Jesus que andou aqui na terra para sofrer, não é mais o servo sofredor, é o Senhor exaltado, é aquele que está na glória, é aquele que tem novamente toda a soberania e o poder da divindade, da segunda pessoa da divindade. E esta imagem é uma imagem avassaladora. João fica prostrado diante da imagem, e Jesus se apresenta como aquele que anda no meio das suas igrejas, que acompanha a sua igreja e que vai dizer a João, vai trazer a João a revelação, o Apocalipse, ou seja, vai mostrar a João o que vai acontecer. Capítulo 2 e capítulo 3 são capítulos muito interessantes, porque têm cartas específicas às 7 igrejas da Ásia. Mais uma vez, eu não vou entrar em pormenores. Se os irmãos quiserem, nós temos no Facebook da nossa igreja acesso às 7 mensagens que foram pregadas aqui, uma para cada igreja. Portanto, nós não vamos entrar nestes pormenores. São 7 cidades da Ásia, são 7 igrejas significativas, e o Senhor Jesus conhece a particularidade de cada uma. Isto é que é importante, porque Ele escreve cartas particulares. Ele diz sempre,
ele se apresenta à igreja, depois ele tem uma palavra de elogio, quando é possível. Há igrejas que ele não tem nada para dizer de bom, infelizmente. Depois ele tem uma palavra de correção, porque as igrejas precisavam. Há igrejas que não precisam, felizmente. Tá? O Senhor não apresenta nenhum problema para ser corrigido naquela igreja, como por exemplo Esmirna. Há igrejas que estão mortas e há igrejas que são mornas, tanto faz. E o Senhor dá uma orientação. Não apenas aponta o erro, mas diz, esta é a correção, acertem o passo. E no fim ainda dá um estímulo ao que vencer. É fantástico. Mesmo numa igreja morta, o Senhor ainda diz, é possível, não é? Recuperem-se, tomem conta do remanescente, ao que vencer. E há uma promessa final. Então, isto porquê? Porque este livro foi escrito para estas 7 igrejas. E é enviado a estas 7 igrejas. Capítulo 4 e 5, temos uma visão que todos nós gostamos de ler, difícil talvez de entender em todos os seus pormenores, mas fantástica, maravilhosa. É uma visão do trono celestial, em que nós vemos o Senhor, Deus Pai, não é, no trono. Temos uma figura da Trindade completa, evidentemente, nesta visão da glória. Temos os 24 anciãos, que provavelmente representam todo o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Temos os 4 seres viventes como representantes máximos das hostes angelicais. Temos um momento de adoração que começa com os anjos e atinge todo o universo. Mas diante deste trono existe um rolo, um livro. E este livro contém o plano de Deus para o fim. Contém os segredos. O que é que vai acontecer antes disto tudo acabar? Como é que vai acabar o projeto de Deus? Lembramos, irmãos, a Bíblia tem o princípio e o fim. Nós sabemos como começou e sabemos como vai acabar. A Bíblia conta-nos tudo. Nós já sabemos o fim da história. Nós já somos como aqueles que pegam um livro e não conseguem aguentar e vão ler as últimas páginas. Nós já sabemos, já nos foi dito o que é que vai acontecer. Mas o livro, quando é apresentado a João, está selado. Não pode ser aberto. João não tem autoridade para o abrir. E ele, inclusive, fica muito triste porque ele queria saber e, afinal, o livro está fechado, mas então é declarado a ele que alguém tem direito de o fazer. Quem? O leão da tribo de Judá. E quando ele olha, ele vira-se para ver o leão, ele vê um cordeiro. Temos então aqui a figura do Cristo que se sacrificou por nós, Deus o Filho que cumpriu de uma forma completa e final aquele ponto mais alto do plano de Deus para o resgate da humanidade. E porque Ele é o principal responsável pelo cumprimento da vontade do Pai, é Ele que tem direito de tomar o rolo e abrir, e então revelar a João aquilo que vai acontecer. Até aqui não há grandes dificuldades, certo? Até o capítulo 5 não há grandes dificuldades. A partir do capítulo 6 a coisa começa a ficar complicada. No capítulo 6 e no capítulo 7 nós temos a abertura dos primeiros selos. E nós vamos ver, irmãos, os irmãos têm isto sequenciado, não é? As coisas são feitas, mais uma vez, tudo é simbólico. Nós vamos ter 7 selos, nós vamos ter 7 trombetas e nós vamos ter 7 taças. Lembrando que 7 é o número da perfeição. Estamos a falar sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus sobre o mundo. E esta justiça vai ser perfeita, por isso é que o número é 7. E ela vai acontecer em sequência, e nós temos aqui uma sequência tripla. 1, 2, 3. Selos, trombetas e taças. Irmãos, vamos lembrar, o 3 também é um número simbólico. Também está a falar sobre plenitude, sobre algo que é completo. Vamos lembrar, irmãos, que, por exemplo, quando Deus é adorado no céu, pela sua santidade, os anjos cantam o quê? Santo? Quantas vezes? 3. Porquê? Faz parte daquilo que é o entendimento celestial, porque isto é para dizer santíssimo. Ele é santo, santo, santo. E o juízo e a justiça de Deus vai ser perfeita, perfeita, perfeita. Temos 7 selos, temos 7 trombetas, temos 7 taças. Os selos iniciais vão-nos falar então sobre o domínio do mundo. Primeiramente, o primeiro selo nos fala sobre um cavaleiro que representa o domínio. Não é o Senhor Jesus Cristo. É muito provável que este cavaleiro aqui apresentado já seja uma designação do anticristo. De uma forma muito rápida ele é apresentado aqui, depois vai ser desenvolvido. O segundo selo nos fala sobre guerra, o terceiro sobre fome e grande transtorno económico. A descrição é de que, para comprar o básico é preciso o dinheiro inteiro do salário do mês para conseguir uma pessoa comer. Portanto, significa grande dificuldade. O quarto selo nos fala sobre doenças e morte de uma forma significativa. O quinto selo nos lembra que este é um período de sofrimento, de martírio da Igreja, e a Igreja hoje está a sofrer martírio como nunca sofreu na sua história. Morre mais gente na nossa época
por Cristo do que morreu na época da perseguição de Domiciano, em termos numéricos. O sexto selo então nos fala sobre uma catástrofe celestial. E os irmãos, se repararem, sempre o sofrimento que é descrito e a justiça de Deus é apresentada primeiro a nível mais da terra, mas por fim sempre chega às hostes celestes. Sempre afeta o sol, a lua, as estrelas, porque todo o universo que nós conhecemos vai ser abalado de alguma maneira. E portanto temos aqui uma sequência do que vai acontecer. E poderíamos dizer que esta sequência dos selos está também ligada à sequência das trombetas e das taças. É claro que no caso das trombetas e das taças a ligação é mais fácil de fazer. Este quadro ajuda a perceber que há uma ligação, um ponto de ligação significativo entre as trombetas e as taças. Elas estão lá na frente, não é? As trombetas vão aparecer no capítulo 8 e 9 e as taças no capítulo 15 e 16. Mas nós vemos que há então sofrimento da terra, primeiro propriamente dito do planeta, em termos da terra, da vegetação, depois do mar, dos oceanos, depois das águas doces, dos rios, dos lagos, enfim, e o quarto, tanto a quarta trombeta quanto a quarta taça nos fala sobre catástrofe a nível celestial. Mais uma vez o sol, a lua, as estrelas e a mudança daquilo que está a acontecer. No caso das trombetas, nós temos uma descrição que parece evolutiva para um grande confronto militar. É libertada hostes que são demoníacas sobre a terra e que vão afligir a humanidade, mas tudo isto vai culminar em mortandade gigantesca. Bilhões de pessoas irão morrer. Portanto, estamos a falar aqui provavelmente de uma conflagração mundial, de uma guerra a nível mundial, como nós já tivemos outras. E se isto é descrito nas trombetas de uma certa maneira, porque primeiro fala sobre a libertação dos demónios que estavam guardados para esta altura, e depois nos fala então sobre os exércitos que vão provocar esta guerra, na descrição das taças, fala-nos a respeito então do anticristo, que é ele que vai estar à cabeça destas tropas, e da preparação do mundo para que este grande confronto possa acontecer. Tanto a sétima trombeta quanto a sétima taça nos dão novamente a noção da superioridade, do controle da soberania de Deus. Irmãos, sistematicamente ao longo do Apocalipse, os irmãos vão ver que parece que há pausas, há intervalos, há parênteses. Para quê? Para que João, no meio de toda aquela visão que devia ser impressionante e talvez em alguns momentos angustiante, ele sistematicamente é dada a ele a possibilidade de ver o que é que está a acontecer a nível do trono do Senhor, que é para João se lembrar de que Deus continua soberano, a soberania está nas mãos do Senhor, no meio de tudo o que ele está a assistir e que provavelmente devia ser terrível, tremendo. De repente para aquela visão e ele volta outra vez ao trono do Senhor, e ele volta outra vez a ouvir os louvores celestiais, e ele volta outra vez a perceber que os anjos no céu estão a adorar o Senhor e estão a dizer que Ele tem o controle, que Ele tem a soberania, que tudo está nas mãos dEle, que Ele está a fazer aquilo que Ele quer e que lhe apraz. E isto é muito importante, porque esta é uma das características deste livro, deste tipo de literatura, e era um consolo significativo para a igreja, porque a igreja que estava no meio daquela situação, com um imperador que está a perseguir, com toda uma estrutura militar e política a tentar arrasar e a destruir a igreja é informada: olha, vocês estão a sofrer tudo isto, realmente é muito complicado o que vocês estão a viver, mas olha, o Senhor não deixou de estar no trono, o Senhor continua soberano, é o Senhor que vai tomar conta disto tudo. Portanto, consolem-se com esta afirmação. E tanto, quando nós percebemos isto, vemos que o que os selos, as trombetas e as taças nos falam é sobre a justiça perfeita de Deus sobre a terra. Essa justiça vai implicar no castigo. Castigo esse que vai afetar todos os aspectos da criação, não apenas as pessoas, mas o próprio planeta. O nosso pecado, irmãos, tem destruído o planeta que Deus nos deu. Lembrem-se que em Gênesis Deus fez o mundo, entregou o mundo na mão do homem e disse: governa, controla, domina. E o que nós temos feito é destruir. Como eu disse, não dá para entrarmos aqui em pormenores, mas, por exemplo, quando nós lemos aqui a respeito da destruição da vegetação, os irmãos já olharam os mapas, nós temos hoje em dia acesso através da internet, não é? Podemos, por exemplo, ver os mapas da vegetação do nosso planeta no início do século XX e no fim do século XX. A destruição de vegetação que nós causamos no nosso planeta é gigantesca. Quem é que não nos diz que nós não estamos a viver isto neste momento que está aqui descrito no Apocalipse?
Eu não estou a afirmar, eu estou a dizer que é uma possibilidade, certo? Em relação aos mares, a poluição dos mares, nós temos estragado os mares de forma sistemática. E os rios? Algum irmão tem coragem de ir ali ao Tejo e pegar um copo de água e beber? Provavelmente não vai ter coragem, e aqui não é coragem, é prudência, porque realmente não deve fazê-lo. Mas quem fala do Tejo, irmãos, há rios e rios e rios, não é? A cidade onde eu nasci tem um rio, que um dia foi um rio muito interessante e muito útil, e que hoje em dia é essencialmente um grande esgoto, muito mal cheiroso, no meio da cidade. Um grande rio, mas é o que nós fizemos com as águas doces da nossa terra. Será que não estamos a viver tudo isto que está aqui descrito? É uma possibilidade de interpretação. Mas percebamos que esta sequência nos mostra que o Senhor vai trazer o castigo necessário, porque o pecado traz a morte. E a descrição que nós temos, tanto na revelação dos selos, das trombetas e das taças, é a ira de Deus caindo sobre o pecado e se manifestando sobre todas estas coisas. No meio de tudo isto, nós temos uma grande história a acontecer. E esta história que está por trás de todo o livro do Apocalipse é a inimizade do grande adversário, do inimigo, de Satanás, do diabo, contra o povo de Deus. Ele não tem poder para fazer nada contra Deus, então ele ataca o povo de Deus. Ele avança contra o povo de Deus. E esta história e esta situação é um pano de fundo por tudo aquilo que está a acontecer no Apocalipse. Então, se algumas das coisas que estão aqui eventualmente podem ser futuras, algumas coisas que estão aqui estão a acontecer há séculos. E o capítulo 12 é um capítulo que está a acontecer há séculos. O capítulo 12 é um capítulo conhecido, famoso, é o capítulo que tem uma visão de uma mulher nos céus, uma mulher grávida que vai dar à luz um filho, perseguida por um dragão. Por favor, irmãos, prestem atenção. É só ler este capítulo com um bocadinho de calma, que ninguém pode ler este capítulo e chegar ao fim e dizer assim: está a falar de Maria. Por favor, irmãos, misericórdia, não é? Vamos usar o mínimo da nossa capacidade de interpretação. O texto é simbólico, é descritivo. E esta mulher descrita no capítulo 12 não pode ser uma pessoa. Não há condições para o ser. Aquilo que está a ser descrito é uma história que está a acontecer ao longo de muito tempo. E aquilo que são os filhos ou os descendentes desta mulher são muitos e muita coisa diferente. É claro que o facto dela estar grávida, dar à luz um filho, algumas pessoas ficam: mas este filho não é o Messias, não foi Maria que teve Jesus. Sim, senhor, mas nós estamos a falar aqui de uma coisa muito maior. Esta mulher é a descrição do povo de Deus, que desde o princípio foi perseguido pelo inimigo. E esta história do capítulo 12 não está... O livro do Apocalipse não é cronológico. O capítulo 12 não começa a acontecer depois do capítulo 11, de forma nenhuma. É uma história que está por trás de tudo aquilo que acontece no Apocalipse. Quando é que o Senhor começou a perseguir o povo de Deus? Com Abraão, irmãos. É só ler, não é? Abraão foi afligido, houve uma fome na terra. Abraão teve que ir para o Egito. Quando Abraão chegou no Egito, por pouco não acaba a promessa antes de começar. Porque o faraó leva a mulher, não é? Leva Sara para o seu harém. E aí acabou, pronto. Nem começou ainda, já acabou. O filho da promessa nem nasceu ainda. E depois nós vemos sistematicamente como o inimigo tenta destruir de várias formas o povo de Deus. Ele persegue, constantemente a perseguir. O seu objetivo é impedir que possa chegar aquele filho especial, porque Deus criou o seu povo e separou o seu povo para a vinda do Salvador. Este era o alvo, este era o objetivo que tinha sido descrito. E ao longo das profecias nós vamos vendo que vai ser especificado. Ele vai nascer do povo de Israel, depois nós sabemos que ele vai nascer na tribo de Judá, depois nós sabemos que ele vai nascer na família de Davi, depois nós sabemos que ele vai nascer em Belém, depois nós sabemos que ele vai nascer de uma virgem, depois nós temos até a data em que ele vai nascer, porque Daniel nos conta a época em que Jesus vai nascer. Então, esta descrição do capítulo 12 não é um momento pontual da história, mas é algo que está a acontecer, vai acontecendo ao longo de muito tempo, até ao ponto em que vem o Messias. A descrição de Jesus é relâmpago neste capítulo 12, porque quase que dá a entender que nasceu e foi levado ao céu, não descreve a obra de Jesus, mas evidentemente que o Filho que nasce aqui nesta ocasião é o Senhor Jesus, cumpre a sua função, é exaltado diante do Pai, e acabou a perseguição? Não, a perseguição continuou.
E o povo de Deus continuou a ser perseguido. E o que é que aconteceu? O Senhor protegeu o seu povo. O Senhor separou o seu povo. O Senhor guardou o seu povo. Aonde? No deserto. O povo de Israel tinha esta experiência de ter que fugir para o deserto para ser guardado por Deus. Foi isso que aconteceu quando eles saíram do Egito. Andaram durante 40 anos no deserto e Deus tomou conta deles. Quando há a destruição da cidade de Jerusalém, irmãos, o povo, os judeus que escaparam, foram para o deserto. A igreja cristã que existia na época da destruição de Jerusalém, porque havia uma igreja cristã em Jerusalém, foi avisada por profecia. E os crentes não foram apanhados na destruição de Jerusalém, mas fugiram antes que os romanos cercassem a cidade. E foram para onde? Foram para o deserto. E o Senhor tomou conta sempre do seu povo ao longo deste tempo. Aonde tem andado o povo de Israel ao longo de todos estes séculos de cristianismo, irmãos? Simbolicamente no deserto. Porque o deserto não é apenas fisicamente o local onde há areia e calor. Algumas pessoas às vezes dizem, estou a passar por um deserto, não é? A minha vida ultimamente, este último ano, foi um deserto. Significa um tempo de dificuldade, de solidão, de sofrimento, de luta. É esta a descrição, mas o Senhor toma conta do seu povo, guarda o seu povo durante todo este período. O que é que acontece no fim do capítulo 12? Quando o dragão vê que não vai mais poder fazer nada, porque no capítulo 12, a certa altura, nos fala sobre a expulsão dele do céu. Ele é expulso, não pelo Senhor Jesus, porque Jesus não vai lutar com o dragão. Jesus derrota Satanás com um sopro, não é? Portanto, ele não vai enfrentar o dragão, não. Quem tem que enfrentá-lo é alguém do seu nível, porque Deus é justo até com Satanás. Então, se ele é um anjo exaltado, quem vai lutar contra ele é um anjo, é Miguel, com as hostes celestiais. Ele é expulso do céu e então ele vai se concentrar exclusivamente aqui na terra. Esta é a parte final do capítulo 12, que nos diz que o dragão então volta-se para os outros filhos, que são quem? Se estamos a falar do povo de Deus, e se já tínhamos falado de Israel, só sobra uma alternativa, a igreja. E então nós temos, no capítulo 13, não é? Capítulo 14, a concentração em particular da malignidade e da perseguição do dragão contra o povo de Deus. Quais são as consequências desta tribulação? O capítulo 10, 11 e 13 nos têm algumas noções sobre estas consequências. Primeiro, é interessante perceber que o testemunho, Deus não para de dar testemunho. O Senhor quer que haja testemunho. E no capítulo 10 há um episódio muito interessante de um livrinho que é dado para que João possa comer. Entre as muitas discussões sobre o que o livrinho poderia significar, o mais provável é que ele esteja a falar sobre a continuidade da revelação. E esta revelação pode ser agradável ao paladar, mas depois quando chega ao estômago é amarga. Porque é assim, irmãos, tudo aquilo que nós encontramos no Apocalipse tem o agridoce. Porque quando nós pensamos sobre o triunfo do Senhor Jesus e sobre a vitória da igreja, é doce, é agradável. Mas quando nós pensamos nas consequências que isto tem para aqueles que não têm o Senhor, não pode deixar de ser amargo. Nós não podemos também encarar de ânimo leve, pensar em tantos que não têm recebido, não têm aceitado a graça de Deus, estão fora da promessa. Então, aquilo que pode ser agradável ao paladar, quando é, digamos, digerido na sua plenitude, torna-se amargo, porque se percebe o quanto isto vai significar. A tristeza de perceber que o homem rejeita. Se os irmãos perceberem, por exemplo, no fim do capítulo 9, que está a terminar de falar sobre as trombetas e sobre todo aquele sofrimento, há uma palavra do céu que nós podemos lê-la como ira, mas também podemos lê-la como sofrimento, como tristeza. E o Senhor diz, e mesmo assim, não se arrependeram. Não se arrependeram. Com todo o sofrimento que está a cair sobre o mundo, em vez das pessoas se voltarem para Deus, ainda se voltam contra Ele. E nós temos visto isso, irmãos, sistematicamente, quando acontece alguma coisa no nosso planeta, alguma coisa que não é boa, alguma catástrofe, algum atentado, alguma coisa má, em vez das pessoas dizerem assim, epá, isto é consequência da nossa maldade. Muito do que está a acontecer, irmãos, em termos de catástrofes naturais no nosso planeta, tem a ver com a forma como nós o destruímos. Nós acabamos com o planeta, nós demos cabo de tudo. E depois, quando acontece alguma coisa má, nós ficamos zangados com quem? Com Deus. Em vez de pormos a mão na consciência e dizermos assim, epá, olha para isto, né? Que desgraça. Como é que nós fizemos isto acontecer? Como é que nós destruímos o planeta? Quando nós vemos alguém com requintes de maldade fazer uma porção de coisas que não devia, em vez de nós pormos a mão na consciência e dizermos assim, nós destruímos a nossa sociedade. Nós acabamos com a nossa cultura. Nós deitamos fora os nossos princípios.
A família já não vale nada, a criação já não tem importância. Não, nós ficamos zangados com Deus. Onde é que Deus estava que deixou que isto acontecesse? Onde é que estávamos nós na hora da criação destes que precisavam de ter outro tipo de qualidade, de outro tipo de ensino, outro tipo de berço? Mas não, o homem não se concentra em si. Nós aprendemos, porque a psicologia moderna ensinou-nos isso, que nós não temos culpa de nada. Culpados são os outros. Culpados são os outros. O culpado é o meu pai, o culpado é a minha mãe, o culpado é a minha avó, o culpado é a minha tia, é a professora da minha escola, os meus colegas não me trataram bem, o culpado é toda a gente, da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Eles é que são culpados, não sou eu. E o clamor do Senhor é este. E não se arrependeram. Mas continua ainda a haver oportunidade. E há testemunho, há testemunho. E esse testemunho aparece no capítulo 11 de uma forma curiosa, interessante. É um daqueles capítulos também que tem debate. Oh, irmãos, eu posso dizer aos irmãos que eu li mais de 20 comentários para preparar esta aula. A quantidade de ideias diferentes que há chega a ser quase divertida, porque é muito interessante. Há um debate tremendo sobre dois grandes grupos, aqueles que defendem que as duas testemunhas que aparecem no capítulo 11, que são descritas como estando a pregar de uma forma profética, num estilo de profeta do Antigo Testamento em Jerusalém, e para o mundo inteiro, isso hoje em dia é fácil, via satélite, é uma coisa tranquila. Então há um grande debate. Uns dizem, é Elias e Moisés, não há dúvida nenhuma. Outros dizem, não, é Elias e Enoque, não há dúvida nenhuma. E as duas escolas têm muitas defesas, muitos argumentos para explicar porque é que tem que ser um e porque é que tem que ser outro. Irmãos, o texto não nos dá base nem para uma coisa nem para outra. Nós não podemos ter certeza e nem afirmar isto nem aquilo. Será que vai ser Elias e Moisés? Pode ser, irmãos, se Deus quiser. Pode perfeitamente ser. Elias não morreu, Moisés e Elias estiveram junto com Jesus no Monte da Transfiguração, são personagens históricos marcantes do Antigo Testamento. Será que será Elias e Enoque, porque são os dois personagens bíblicos que nós temos certeza absoluta de que não morreram e por isso eles ainda vão ter que vir, que é para poder experimentar a morte? Irmãos, se Deus deseja que um servo seu seja levado ao céu sem experimentar a morte, e Ele decidiu que assim seja feito, Ele é Senhor e Soberano, Ele pode fazê-lo e não é preciso que esse personagem venha cá morrer. Pode ser, irmãos, pode ser que seja Elias e Moisés, pode ser que seja Elias e Enoque, pode ser que não seja nenhum deles e sejam pessoas que naquela época o Senhor separe para fazer um ministério que lembra o ministério de Elias e de Moisés. Lembram-se de João Batista, irmãos? Lembram de João Batista? E o que é que as pessoas diziam? É Elias. E era Elias? Não, porque nós não cremos na reencarnação. Não era Elias, era João Batista. O ministério dele parecia, era o mesmo estilo de pregação e de forma de se apresentar. Sim, ele vestia-se da mesma maneira, pregava o mesmo estilo. Ele era, apesar de estar no período do Novo Testamento, ele é um profeta ao estilo do Antigo Testamento. Estes dois personagens que aparecem aqui são personagens que estão a anunciar a palavra no estilo do Antigo Testamento. Eles estão a pregar uma mensagem que é uma mensagem que não é agradável. O mundo não vai gostar, porque eles estão a pregar condenação. E enquanto aprova Deus, eles não foram tocados. Ninguém pôde lhes fazer mal. Ninguém pôde alterar aquilo que eles estavam a fazer. Até que, o tempo que o Senhor tinha destinado para que eles pregassem termina e então o Senhor permite que o novo governante mundial, o anticristo, então destrua. Mas nós encontramos aqui então toda esta sequência destes dois profetas. E por fim, encontramos no capítulo 13 a trindade satânica. Irmãos, o diabo é o grande imitador, ele não faz nada de novo, ele só copia. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o diabo também vai ter a sua trindade. Ele vai tentar ocupar a posição de Deus Pai soberano, vai ter o seu filho, a quem ele vai dar todo o seu poder, que vai ser o anticristo, e também vai ter aquele que vai ser que vai andar ao lado, para dar o apoio, que será o falso profeta. É o que nós encontramos no capítulo 13. O reino do anticristo é marcado por algumas características. Parece evidente que vai haver um momento em que o sofrimento do mundo vai ser tão grande, o planeta vai estar a sofrer tanto, vai haver tanto transtorno do ponto de vista económico e social, que o mundo inteiro vai clamar por ter uma liderança centralizada. Hoje em dia não é tão difícil nós percebermos isto. Nós já vemos muitos clamores por aí, em que se as coisas fossem mais centralizadas, poderiam ser mais bem distribuídas e mais bem aproveitadas e mais bem organizadas. Já existem hoje grandes estruturas de governo centralizado em várias partes do mundo, não é? Nós temos aqui a União Europeia, não é?
mas existem outras em outros locais do mundo. Na América do Sul existe a Mercosul, a América do Norte, junto com o Canadá e o México, também tem a sua organização. Na Ásia e no Pacífico existe mesmo, na África também da mesma maneira. Parece evidente que este personagem vai ser um personagem que vai conseguir ter um controle executivo e económico sobre grande parte do planeta. E por causa da presença e do apoio do falso profeta, este controle também vai ser religioso. Ele vai ter um grande líder religioso ao seu lado, que vai apoiá-lo. Este líder religioso será o líder, parece bastante evidente, de uma grande religião a nível mundial. E não existe só uma, existe mais do que uma. Algumas pessoas dizem, isto tem que ser obrigatoriamente o Vaticano, tem que ser a Igreja Romana. É possível que seja, irmãos. Não esqueçamos o islamismo. O islamismo já vai representando hoje quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Pode acontecer uma série de coisas diferentes, nós não temos a certeza. Sabemos sim que este será alguém investido de poder por parte do inimigo para ter uma grande capacidade. Irmãos, o mais provável é que esta ditadura mundial do anticristo vai ser democrática. Vai ser democrática. Não é possível. Nós não vamos... Só um instantinho, irmão, só um instantinho. É claro que nós podemos colocar aqui em dúvida, mas como é que alguém vai votar num personagem tão mau? Irmãos, em 1933, na Alemanha, as eleições colocaram no poder um indivíduo chamado Adolf Hitler. Portanto, e nós não podemos dizer, foi manipulado, foi isto, foi aquilo, foi aquilo. Irmãos, tinha carisma, tinha capacidade, tinha uma forma de falar e de cativar as multidões, e as pessoas votaram nele. Portanto, nós não tínhamos dúvida de que o anticristo vai ter toda esta capacidade de uma forma extraordinária, e as pessoas vão ficar felicíssimas quando ele tiver o poder, porque ele vai apresentar-se como o verdadeiro anticristo. E quando falamos em anticristo, as pessoas pensam sempre no aspecto negativo. Nós temos que pensar no outro lado. Ele vai simular tudo aquilo que Jesus tinha de bom. Ele vai aparecer como o príncipe da paz, como o governante da harmonia mundial, como aquele que vai conseguir estabelecer a concórdia e o equilíbrio para todas as nações. E as propostas e os programas dele vão ser tão bons que a palavra diz que, se possível, até os escolhidos poderiam ser enganados, porque a sua capacidade vai ser extraordinária. Agora, algumas coisas que estão normalmente ligadas à questão do anticristo e que levam muito debate, irmãos, vou recordar só mais uma vez, estamos a falar de coisas simbólicas. Então, por exemplo, a grande questão do número 666, isto é debatido, irmãos. Irmãos, existem centenas, não são dezenas, centenas de propostas e de teorias diferentes sobre o que significa este número. Os irmãos não pensam que foi só agora que as pessoas começaram a pensar nisto. Nós temos 2000 anos de cristianismo para as pessoas pensarem nisto. Para usar este número em termos de código numérico para falar do nome de uma pessoa, bem, irmãos, eu tenho uma lista lá em casa, não é, com dezenas de nomes diferentes. Para já, praticamente todos os imperadores romanos foram interpretados como sendo o 666. Ao longo da história isso sempre foi assim. Ele foi usado para todos os grandes personagens que apareceram na história com domínio mundial, como Átila o Huno, como Gengis Khan, como Napoleão Bonaparte, já foram os 666. Se as pessoas quiserem, com alguma capacidade imaginativa, é só sentar e fazer malabarismos que a gente chega lá. Portanto, isto é relativamente fácil. Estamos a falar de números simbólicos, porque o Apocalipse é um livro simbólico. E o número 6 é o número do homem. Significa a tentativa de perfeição que não chega lá, porque o 6 não chega a ser 7, é 6. E se ele é repetido 3 vezes, como nós já vimos aqui, porque 3 é uma repetição significativa e constante em toda a palavra de Deus. Nós temos a Trindade, porque ele é santo, santo, santo. O 3 é significativo aqui. A repetição do 6, irmãos, é para nos dizer que este personagem que vai aparecer e que vai ser significativo, vai representar o máximo do humanismo. É o homem no seu ponto mais elevado. É o homem achando que pode ter o controle de tudo, porque no fundo ele está sob o poder de Satanás. E sendo assim, essa deve ser a interpretação, é a mais simples. Agora, o que é que isto depois vai significar? Repito, irmãos, as possibilidades de interpretação são centenas. E nós podíamos gastar aqui horas e horas e horas apresentando aos irmãos várias delas. Não vai nos levar a lugar nenhum, porque são apenas ideias e sugestões. Quanto ao sinal da besta, e algumas pessoas ficam preocupadas que pensem assim, e a gente de repente recebe o sinal da besta sem querer, como é que vai ser?
Irmãos, lembrem-se que antes que haja o sinal da besta, há o sinal dos salvos. Porque antes que seja descrito que aqueles que são da besta vão ter um sinal, é descrito que havia aqueles que tinham um sinal do Senhor. Porque é falado no momento da perseguição e da tribulação, a certa altura é dita, foi-lhes dado o poder de fazerem mal a todos, menos aos que tinham o sinal do Senhor. E algumas pessoas dizem, mas ninguém sabe qual é o sinal de Cristo. Qual é o sinal de Cristo? Nós temos um sinal de Cristo, então vamos começar a fazer o quê? Fazer tatuagens com o nome de Jesus ou algum símbolo na nossa testa, que é para garantir que nós somos cristãos. Biblicamente falando, irmãos, o sinal do Senhor é o Espírito Santo, que nos sela. Ele é a marca que nós somos de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que nós fomos selados, fomos marcados, como propriedade. A expressão usada ali é a expressão usada para símbolo de propriedade. Quando tinham, como hoje em dia, continua-se fazendo com animais e outras coisas. Põe-se ali uma marca, isto pertence a fulano. Nós temos a marca, nós pertencemos ao Senhor. E o inimigo sabe, porque quando ele se aproxima do Filho de Deus, ele sabe que tem a marca. Será que a marca do anticristo vai ser uma marca espiritual? Algumas pessoas, não pastor, mas está lá escrito que vai estar na testa e na mão. Irmãos, vou repetir. O livro é simbólico. A testa e a mão, será que estão a falar realmente da testa e da mão? Porque há muitos que dizem assim, não, vai ser um chip. Já há países onde as crianças, quando nascem, é colocado um chip para poder fazer a identificação e vai ser isto é a marca da besta, etc. e tal. Irmãos, se o livro é simbólico, será que isto também não é simbólico? A testa não representa, afinal de contas, a cabeça, a nossa capacidade de pensar. Quando nós queremos falar sobre alguém que diz assim, pelo menos 2 dedos de testa, não é? Ou seja, seria bom que esta pessoa pensasse um bocadinho. Será que a mão é símbolo do quê? Da nossa atividade, daquilo que nós fazemos. Será que o sinal da besta não estaria falando aqui sobre o seu controle, tanto do pensamento, do entendimento, quanto da atividade destas pessoas? Irmãos, eu vou repetir. Eu estou dando sugestões interpretativas. Porque nós não podemos fazer dogma destas coisas. Começa a complicar quando nós gastamos imenso tempo e queremos afirmar categoricamente que é assim. Porque hoje afirmamos uma coisa que daqui a 10 anos vai ser risível. E eu tenho livros que fazem a interpretação do Apocalipse desta maneira de alguns anos atrás e que hoje a gente lê, e eles são essencialmente livros cómicos. Porque dizem que interpretam... A certa altura eu tenho um livro que me fala que, portanto, as grandes forças de Gog e Magog eram a União Soviética, o anticristo era Gorbachev, porque ele tinha aquele sinal na testa, não havia dúvida nenhuma que era ele, e etc. e tal. E pronto, já estava. E estava tudo descrito e afirmado, e o mundo estava mesmo quase a acabar. Coitadinho do Gorbachev, não é, irmãos? Já se passaram anos e já ninguém se lembra dele. Portanto, temos que ter cuidado com estas afirmações. Aquilo que estamos a falar aqui é de algo simbólico. O que percebemos é que ele vai ser um líder mundial com um grande poder dado pelo inimigo e que o seu objetivo principal vai ser destruir a igreja. Ele vai tentar. Israel e a igreja serão os seus alvos principais. E ele vai fazer tudo aquilo que o Senhor permitir que ele faça. Porque o crescendo vai ser tal, vai chegar ao momento em que vai realmente parecer que ele vai esmagar completamente, sobretudo Israel. E quando chegar a este momento em que vai parecer que ele vai acabar com tudo, então o Senhor Jesus Cristo vai chegar. Como estava a dizer, irmãos, quando chegarmos ao ponto auge em que o anticristo tiver conseguido realmente o controle mundial e o povo de Israel nesta altura vai ser o grande obstáculo para ele, o grande grão, não é, de areia no sapato. O texto nos deixa aparentemente claro de que vai haver então uma conjugação mundial para destruir a nação israelita, e quando isto estiver para acontecer, teremos a volta do Senhor Jesus Cristo concreta e específica sobre o nosso mundo. Nós temos no capítulo 14, no capítulo 17 ao 19, a vitória do Senhor Jesus. Esta vitória é anunciada de forma sistemática e constante. Ela foi anunciada, por exemplo, no sermão profético de Jesus e é anunciada no livro do Apocalipse do princípio até ao fim. E ela é marcada pela queda da grande Babilônia. Mais uma vez, grande discussão, a Babilônia é isto, é aquilo outro, é Roma, as pessoas têm certeza absoluta, não é Jerusalém. Irmãos, a grande Babilônia está representando aqui o sistema mundial de governo implantado pelo anticristo, aonde será exatamente o seu polo central, ou o seu domínio absoluto, se vai ser ou não em Roma, ou se vai ser em outra cidade. Nós podemos ter certeza disto. Trata-se do sistema mundial de governo implantado pelo anticristo. E quando cair,
vai haver uma satisfação a nível mundial, porque não representa a queda do anticristo em particular, mas a derrota do inimigo de Deus, daquele que tinha tentado através dos seus planos atrapalhar aquilo que era o projeto do Senhor. E isto acontece com a vinda concreta do Senhor Jesus em triunfo sobre as forças do mal e a sua chegada sobre a terra. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo vai vir fisicamente, o texto bíblico é claro sobre isto, que todo o olho o verá. Hoje em dia é tranquilo através das transmissões que são feitas a nível internacional, que ele vai descer e com uma forma estrondosa, porque ele não vem mais para sofrer, ele agora vem como o Senhor, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, para poder estabelecer o seu reinado. E nesta altura então a igreja que saiu e esteve com o Senhor vai chegar. Algumas pessoas perguntam aonde vai ser o arrebatamento nesta história toda. Irmãos, nós não temos uma noção clara e evidente. Repito, há muita discussão a respeito de quando vai ser o arrebatamento. Algumas pessoas, baseadas em alguns textos, dizem a igreja não pode sofrer a ira de Deus. Se é a ira de Deus sobre a terra, então a igreja tem que ser tirada para não sofrer a ira. Então a igreja seria arrebatada no início da grande tribulação, estaria com Cristo nas bodas do Cordeiro e viria com ele quando a grande tribulação estivesse a terminar. Algumas pessoas dizem assim, mas a igreja fica parada, suspensa no ar, à espera de que termine o sofrimento aqui na terra. Irmãos, a partir do momento em que saímos desta realidade, não há mais tempo a contar. Nós só temos tempo aqui e o meu está a acabar. Quando a gente sair daqui, o tempo está parado, não existe esta preocupação. Há outros que dizem que não, porque dá a entender em alguns textos que a igreja ainda estava a sofrer e que aquele tempo foi reduzido por causa daqueles que eram do Senhor. Enfim, é possível. E há aqueles que dizem que não, a igreja tem que estar aqui porque ela vai ser martirizada. Como é que vai poder haver conversões se no entretanto a igreja já foi levada? Irmãos, o Senhor vai vir, e a trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem salvos vão subir. E nós temos é que estar preparados, em vez de ficar tentando adivinhar como é que vai ser e como é que não vai ser. Porque a questão de alguns é, não precisamos nos preocupar com a história do anticristo, porque nós nem vamos vê-lo, vamos ser arrebatados antes disso. Outros dizem, não, nós temos que primeiro identificar o anticristo, porque quando soubermos quem é o anticristo, então aí vem o arrebatamento. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Portanto, vigiai. A responsabilidade do crente é estar pronto a viver uma vida tal que, se o Senhor estiver a chegar hoje, eu possa estar tranquilo. A pergunta que tem que ser colocada para nós é, se Jesus vier amanhã, o que é que eu vou fazer hoje? E a resposta tem que ser o mesmo que eu faria se eu não soubesse que Ele vai chegar amanhã. Porque significa que eu estou a viver a minha vida da maneira que eu tenho que viver. Estou a cumprir o plano que Deus tem para a minha vida. E não vou mudar só porque o Senhor vai chegar. O Senhor espera só um bocadinho que eu tenho umas coisas para resolver. Tenho cá umas coisas em casa que eu preciso esconder. Eu tenho alguns assuntos para tratar. Não, irmãos. Nós temos que estar prontos. Chegou o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Ele chegou e nós estamos prontos para ir com Ele. O facto é, o texto bíblico é claro, não aqui em Tessalonicenses, que a igreja vai ser arrebatada e aqueles que tiverem partido para estar com Cristo virão com Ele para esta terra que nós temos aqui neste momento. Inaugura-se então o milénio, capítulo 20. Outro tema de tantos debates, irmãos. Infelizmente chega a haver divisões, não é? Denominações inteiras já se dividiram por causa da questão do milénio. Pré-milenistas, pós-milenistas e amilenistas. Aqueles que dizem que não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Irmãos, o milénio são mesmo 1000 anos. O livro é simbólico. O livro é simbólico. Os irmãos não pensem que eu estou a repetir para querer ser desagradável. Não, é para que fique bem marcado para nós. 1000 anos é um século, é uma data, é algo que pode ser significativo. Vai ser realmente 1000 anos. Bem, irmãos, parece-nos claro pelas profecias do Antigo Testamento que há necessidade que o Senhor realmente governe nesta terra. As profecias do Antigo Testamento são difíceis de entender se não houver um governo concreto e específico, um reino do Senhor Jesus sobre a terra. Este reino é um reino em que vai marcar, por último, a última instância de mostrar que a humanidade, infelizmente, a humanidade que foi condenada e não existia mesmo mais nada que se pudesse fazer por eles. Porquê? Porque o Senhor vai chegar, vai estabelecer um reino como a terra nunca conheceu, até porque o inimigo vai ser preso durante este tempo e não vai ter poder de agir, e no fim deste período, quando o inimigo for libertado outra vez, a humanidade novamente vai seguir
a sua orientação. Vai cair novamente na tentação. Para que não fique nenhuma dúvida da justiça absoluta de Deus em relação àqueles que se salvam e eventualmente àqueles que se perdem. Portanto, este é um período de reino abençoado, em que o Senhor e o seu povo vão governar sobre a terra, aqueles que tiverem vindo. Será um período próspero, um período de bênção, um período de vida prolongada, de mais saúde do que nós temos hoje, enfim, de harmonia sobre a terra, um governo pacífico, justo, em que as coisas não vão ser como nós vemos hoje em dia, mas de uma forma diferente. Vai terminar quando o inimigo tiver outra vez a oportunidade de tentar enganar o homem, e o homem mais uma vez vai aceitar ser enganado pelo inimigo, e então teremos o juízo final. O juízo final é descrito no fim do capítulo 20, tinha sido descrito por Jesus no seu sermão profético, é chamado o grande trono branco, em que acontecerá a segunda ressurreição. A primeira ressurreição acontece no arrebatamento. A primeira ressurreição acontece no arrebatamento. Quando a igreja é chamada, aqueles que morreram em Cristo e que já estão na presença do Senhor em espírito, receberão os seus corpos transformados. É a primeira ressurreição. Nesta altura, aqueles que morreram sem Cristo ainda não ressuscitaram. Mas é preciso que eles ressuscitem para aparecer diante do juízo final. É aqui que acontece a segunda ressurreição. Aqueles que morreram sem Cristo, então também ressuscitarão para poderem estar diante do trono do Senhor no juízo final. O juízo final vai ser o momento de pesar na balança as coisas que fizemos para saber se vamos ser salvos ou não. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Já está destinado quem vai estar à direita e quem vai estar à esquerda. Esta escolha é feita pelo homem enquanto aqui vive. Enquanto ele aqui está, ele tem opção. Ele pode receber a graça do Senhor e aceitar a salvação que Deus lhe oferece, ou pode rejeitá-la. É a opção sua. E em última instância, realmente ninguém manda ninguém para o inferno. O Senhor não vai mandar ninguém para o inferno. O homem que for para lá foi porque escolheu por conta própria ir para lá, porque não foi Deus que o mandou. Para qual inferno? O inferno que vai ser inaugurado só nesta altura. O inferno só vai ser inaugurado nesta altura. Portanto, irmãos, neste momento não tem ninguém no inferno. Porque às vezes nós dizemos isto, é preciso que fique claro. Segundo a descrição bíblica e segundo o texto do Apocalipse, o inferno foi preparado para Satanás e ele ainda não está lá. Portanto, quando nós lemos as histórias e as ficções humanas, que alguém foi ao inferno e encontrou o diabo e mais não sei quem, mais não sei quem, mais não sei o que mais, isso é conversa humana, porque o texto bíblico não diz isto. Existe um lugar, infelizmente, de sofrimento, de solidão, de tristeza, para aqueles que morrem sem o Senhor, mas ainda não é o inferno. Infelizmente, ele ainda vai ser inaugurado e vai ser só após o juízo final. E então, o que é que vai acontecer com aqueles que são do Senhor? Tanto a Igreja de Cristo, aqueles que morreram antes, aqueles que estarão vivos ainda nesta altura, estes então vão desfrutar do novo céu e da nova terra. Mas o nosso tempo acabou e eu vou chamar a atenção dos irmãos, porque o novo céu e a nova terra ficam para daqui a bocadinho na mensagem do pastor. Portanto, não vou deixar de tratar do novo céu e da nova terra, mas fica para a mensagem, porque certamente é um tema interessante e útil para os irmãos. Infelizmente o tempo era realmente muito pequeno. Se irmãos ainda tiverem dúvidas e quiserem, eu creio que os irmãos compreendem que aqui não dava para nós tratarmos pormenores, detalhes. Mas se os irmãos tiverem, por favor, escrevam, tragam, peçam. Se nós tivermos um conjunto de dúvidas tão significativo que permita ou que exija uma nova aula, podemos fazer uma aula só para tentar responder a estas dúvidas. Mas eu recebi poucas por parte da classe. Umas eu já respondi aqui, outra eu vou responder daqui a bocadinho na hora da pregação. Mas se os irmãos tiverem, por favor, tragam.